Imagine o comandante supremo do maior exército que o universo já viu. A terra treme sob as rodas de dezenas de milhares de carros de guerra. A glória é ofuscante, o poder é absoluto e os inimigos fogem aterrorizados. Uma cena de tirar o fôlego, com certeza. Muito. Mas agora imagina esse mesmo comandante supremo, sabe, com a poeira da batalha ainda no ar, parando a marcha. Ele desce da carruagem, né? Isso, ele desce da carruagem majestosa e simplesmente se abaixa para colocar as alças da pesada mochila de um viajante cansado nos seus próprios ombros. É um contraste absurdo. Absurdo e maravilhoso. E a Bíblia constrói exatamente essa imagem no texto que vamos explorar hoje. O nosso propósito aqui é fazer um mergulho profundo no Salmo 68. Focando especificamente dos versos 17 até o 35, certo? Exatamente. E fazemos isso guiados pelo princípio que sempre norteia este nosso espaço, que é Bíblia acolhe, melhor que entender acolher. Vamos explorar as Escrituras não só com a mente, mas com a alma pronta para receber abrigo. Com certeza. E o texto bíblico já abre as cortinas dessa passagem com uma cena que é tipo um verdadeiro terremoto militar. Literalmente. A narrativa relata que os carros de Deus são 20.000, milhares de milhares, e o Senhor avança do Sinai para o santuário. É o que a gente precisa capturar logo de cara é o peso psicológico dessa imagem para quem vivia no mundo antigo. Quando a Bíblia menciona carros de Deus ou carruagens de guerra, não estamos falando de um meio de transporte qualquer. Era a arma suprema da época, né? A arma de destruição em massa suprema. Era o equivalente antigo de um tanque de guerra moderno. Uma nação que tivesse umas centenas desses carros de ferro já dominava a região inteira. Nossa, e o salmista descreve a frota de Deus como sendo 20.000, milhares de milhares. Pois é. É um número totalmente hiperbólico para dizer assim, olha, o poder cósmico deste Deus torna qualquer império humano irrelevante. E a Escritura descreve o Senhor se movendo do deserto do Sinai. Que é o lugar da aliança bruta ali, né? E isso mesmo, o lugar da revelação direto para o santuário. Ele assume o seu lugar de realeza no meio do seu povo. E a progressão dessa marcha triunfal leva a gente para uma linguagem muito específica no verso 18. A narrativa bíblica diz que ele subiu às alturas e, abre aspas, levou cativo o cativeiro. Uma imagem fortíssima. E o texto também menciona que ele recebeu dádivas dos homens, até mesmo dos rebeldes, para poder habitar entre eles. Essa ideia de levar cativo o cativeiro soa super poética hoje. Mas no contexto original pintava um quadro bem real, sabe? Bem visual na mente de quem ouvia. Como funcionava essa dinâmica na prática? Totalmente baseada na vida real. A Bíblia está pegando emprestada a imagem de um desfile de vitória, que era muito comum no Antigo Oriente Próximo. Tipo aqueles triunfos romanos que a gente vê em filme. Exato, a mesma lógica. Quando um rei vencia uma guerra gigante, ele não voltava para casa de fininho. Ele entrava na capital numa procissão gloriosa, subindo até o ponto mais alto. E os prisioneiros? Vinham logo atrás, acorrentados. Ele despoja os inimigos do poder que eles tinham de oprimir. Entendi. E aí vem as dádivas que a Escritura cita. Sim, os povos conquistados entregavam os tributos, os espólios da guerra. Mas a reviravolta maravilhosa da Bíblia acontece bem no final desse verso 18. Porque não é sobre acumular riqueza, né? Perfeito. O propósito de toda essa demonstração de força não é encher o céu de ouro. A Escritura diz que ele faz isso para que o Senhor Deus habite no meio deles. Ele vence para estar perto. Exato. O Deus guerreiro luta para conquistar um espaço de comunhão. Nossa, e é justamente essa proximidade que prepara o terreno para um dos maiores choques teológicos do texto. Porque a gente está acompanhando essa procissão imensa com dezenas de milhares de carros. Uma demonstração de força cósmica. E aí, de repente, o salmista vira a chave no verso 19 e entrega uma das declarações mais tocantes de toda a Bíblia. A Escritura diz: "Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação." É a analogia da mochila que você mencionou no início. Sim. Fico impressionada porque o contraste é muito absurdo. Na antiguidade, a norma era que os seres humanos carregassem os seus deuses, não é? Com certeza.
Existiam procissões inteiras só para carregar estátuas pesadas de ídolos nos ombros. Deuses que exigiam ser servidos. E a Bíblia apresenta o exato oposto. O Deus vivo, o comandante dos milhares de milhares, é quem se curva para carregar o peso diário do seu povo. Essa inversão de papéis, é o coração pulsante da teologia do acolhimento. A majestade não afasta Deus da nossa realidade. Ela capacita Deus a entrar nela, né? Isso. A majestade dele é o que o capacita a entrar na nossa vida com força suficiente para aliviar os nossos ombros. E nota que a expressão dia a dia traz o frescor da constância. Não é um saudamento épico, de vez em quando. Então é uma vez a cada século. A narrativa bíblica está revelando um Deus interessado na exaustão da rotina, sabe? No desgaste de uma terça-feira à tarde. Naquele peso invisível que esmaga silenciosamente. Pois é, e o verso 20 amarra esse pensamento dizendo que este é o Deus libertador e que com ele está o escaparmos da morte. Ou seja, aquele que tem poder de arrancar das garras da morte é o mesmo que escolhe carregar as pequenas mortes diárias da nossa exaustão. Exatamente isso. É profundamente reconfortante. Mas eu preciso ser muito honesta agora. A transição para os versos 21 até o 23 me choca um pouco toda vez que eu leio. É uma mudança brusca de tom. Muito brusca. A gente acabou de contemplar um Deus que carrega fardos diários de forma tão íntima e subitamente a escritura parece mudar para um cenário de guerra sem censura. Uma linguagem bem gráfica. O texto fala de Deus partindo a cabeça dos inimigos, rachando o crânio dos que andam em delitos. A Bíblia narra que ele vai trazê-los de Bazã e das profundezas do mar. E culmina com o pé banhado em sangue. Sim, e a língua dos cães tendo a sua porção. Parece que a gente está lendo um documento totalmente diferente. Como a narrativa reconcilia essa violência tão crua com o acolhimento? É uma transição que causa vertigem mesmo, se a gente não olhar o cenário maior. Para quem sofre uma opressão brutal, a justiça poética, ou sei lá, um acordo de paz superficial não são suficientes. O mal sistêmico precisa ser resolvido de verdade. Exato. O mal que esmaga gerações precisa ser erradicado. A Bíblia usa essa linguagem gráfica para garantir, para quem sofre, que o opressor não vai ficar impune. Ah, entendi. E tem a ver com os lugares que a Bíblia cita, Bazã e o fundo do mar? Totalmente. Na mentalidade antiga, o mar representava o caos primevo, sabe? O abismo indomável. E Bazã? Bazã era uma região montanhosa lá no norte. Na literatura antiga, era frequentemente associada a deuses pagãos caóticos e gigantes mitológicos. Eram lugares que representavam o mal supremo, inalcançável. Então, quando a Escritura diz que Deus vai trazer os inimigos de Bazã e do fundo do mar, é uma forma de dizer, olha, não importa onde o mal se esconda. Mesmo no topo do mundo ou no abismo escuro. Ele vai ser encontrado e destruído. Isso. A mensagem bíblica aqui é sobre o fim absoluto da impunidade. E para iluminar esse conceito de justiça severa que traz salvação, a gente pode olhar para uma passagem paralela muito forte na própria Escritura. Qual passagem? No livro do profeta Isaías, capítulo 63, versos de 1 a 3, a Bíblia apresenta Deus vindo com roupas manchadas de vermelho, como alguém que pisou uvas num lagar. Nossa, é uma imagem impactante. Sim, e o profeta pergunta o motivo daquela cor. E a resposta divina é: o lagar eu o pisei sozinho. Pisei as uvas na minha ira, e o seu sangue respingou nas minhas roupas. Ele executa a justiça sozinho. Isaías descreve o Senhor executando a vingança de forma solitária, mas com um único propósito: resgatar o seu povo. Exato. E retornando imediatamente ao nosso Salmo 68, é a mesma dinâmica. A violência descrita contra os opressores é o custo da verdadeira paz para os oprimidos. Faz todo sentido agora. Um Deus que não destrói o mal implacável não é um Deus seguro para os vulneráveis. A justiça gráfica é a garantia do acolhimento. Uau! Isso muda tudo. O esmagamento do crânio do opressor é o que permite que o oprimido finalmente respire. É a libertação real. O que explica perfeitamente a reviravolta que acontece logo no verso seguinte. Porque imediatamente após esse cenário sangrento, a narrativa deságua numa grande festa musical. Uma celebração de alívio puro. Sim,
Os versos 24 a 27 descrevem um cortejo no santuário. A Bíblia fala dos cantores indo à frente, dos tocadores de instrumentos de cordas atrás. E as moças com tamborins no meio. Exato, um verdadeiro carnaval. E o texto bíblico faz questão de listar quem está nessa festa. As tribos de Benjamim e Judá, junto com Zebulon e Naftali. Uma lista bem específica, né? Tem um motivo para o salmista escolher nomear exatamente essas 4 tribos no meio da festa. Tem. E é uma escolha geográfica brilhante e muito teológica. A gente tem que lembrar que a nação de Israel, historicamente, sofreu com divisões profundas, desconfianças regionais, até guerras civis. Um povo bem fragmentado. Pois é, o texto bíblico não cita todas as 12 tribos, mas aponta as extremidades. Benjamim e Judá representam o Reino do Sul. É a região onde fica Jerusalém. E Zebulon e Naftali? Ficam lá no extremo norte, na região da Galileia. Então, ao colocar essas tribos caminhando juntas na mesma procissão de adoração, a Bíblia está declarando uma restauração total. É como dizer, de norte a sul, o povo está unido. Exatamente, de uma costa à outra. A salvação que Deus trouxe erradicou não apenas os inimigos externos. Curou as fraturas internas. Curou as fraturas. A nação agora caminha em harmonia, guiada pelo som dos tamborins, na presença daquele que marchou para libertá-los. Uma nação curada celebrando a sua segurança. É muito fascinante observar o movimento de câmera da narrativa bíblica ao longo da passagem. É muito cinematográfico, né? Muito. Nós começamos lá no deserto árido do Sinai com a Marça Divina. Depois o foco se estreitou para o santuário em Jerusalém, com essas 4 tribos cantando. E aí a lente abre. E como abre? Nos versos 28 até o 35, o horizonte explode e alcança o globo inteiro. A Bíblia registra um chamado para Deus afirmar sua força a partir de Jerusalém, mas as consequências são mundiais. Uma escala cósmica. Sim, e o texto usa umas metáforas que parecem tipo puro deboche geopolítico antigo. A Escritura pede para Deus reprimir a fera dos canaviais e dispersar os povos que têm prazer na guerra. O que é essa fera dos canaviais? É uma figura de linguagem afiadíssima. Eu acho essa linguagem de provocação diplomática muito poética. A fera dos canaviais é uma referência direta ao crocodilo ou ao hipopótamo que viviam ali nos runcos do rio Nilo. Ah, então é o Egito. O próprio é uma metáfora cristalina para o Egito, que na época era a superpotência incontestável, o império que escravizou Israel por séculos. Eles se achavam inatingíveis. E ao chamar o faraó e seus exércitos de fera dos canaviais, a Bíblia está desmascarando essa ilusão de poder. Diante do comandante dos milhares de carros, o Império Egípcio não passa de um animal escondido no mato. Nossa, desmonta todo o orgulho militar deles. Total. A Escritura está profetizando que as grandes potências, aquelas obcecadas por acumular riquezas e que lucram com o caos da guerra, terão as armas quebradas pela autoridade divina. Exato. E essa subjugação não termina em humilhação, sabe? Termina em reconhecimento universal. Porque o verso 31 diz explicitamente que príncipes vêm do Egito e que Etiópia corre a estender as mãos para Deus. A gente precisa de contexto aqui também. Para um ouvinte do mundo antigo, falar da Etiópia tinha um peso muito além de só um ponto no mapa, não é? Sem dúvida. Na cosmologia da época, a Etiópia não era só um país distante. Representava os confins geográficos do mundo conhecido, lá no extremo sul. Era o limite da civilização para eles. Exatamente. Então, quando a narrativa relata que a Etiópia corre para estender as mãos a Deus em adoração, a Bíblia está pintando um quadro planetário. Todo mundo conhecido, desde o inimigo histórico mais poderoso, que é o Egito, isso, até a nação mais remota imaginável, reconhecem o soberano absoluto. Todos os reinos da terra são convocados pela Escritura a cantar louvores. Aquele que cavalga sobre os céus da antiguidade. É muito bonito ver que o Deus que habitava entre uma pequena nação no Oriente Médio agora é aclamado pelas potências globais. Potências que finalmente abaixaram as suas armas. A verdadeira paz mundial só se instaura quando a arrogância humana se curva diante de Deus. E a passagem caminha para o seu encerramento, nos versos 34 e 35.
como o grande finale de uma sinfonia. A Bíblia chama todos para reconhecerem a força de Deus. A majestade e a força. O texto diz que a majestade está sobre Israel, mas a fortaleza está nas nuvens, nos céus. E culmina dizendo: o Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Esse dar é o ponto-chave. Sim, porque tudo aquilo que os impérios tentavam roubar através da guerra e da violência, como poder, segurança e força, o texto sagrado revela que Deus simplesmente dá de presente ao seu povo. O verdadeiro poder é um dom recebido no santuário, e não um espólio arrancado num campo de batalha. Muito forte isso. E essa é a grande síntese teológica que o salmista constrói aqui. A Escritura não nos apresentou um mosaico quebrado, mas um retrato maravilhosamente completo de quem Deus é. Ele é tudo isso ao mesmo tempo. Ele é o guerreiro vitorioso que triunfa sobre o caos. É o juiz implacável que varre a opressão da face da terra. É o rei universal, diante de quem até as superpotências mais temidas abaixam a cabeça. E no meio de todo esse poder que estremece montanhas, Ele é o Deus incrivelmente íntimo e compassivo que todo santo dia recolhe os nossos fardos para aliviar a nossa jornada. é exatamente o nosso lema. Bíblia acolhe. É conseguir enxergar essas duas dimensões juntas. A força que destrói o mal é a mesma força que embala o fraco. O universo inteiro reverencia a glória dele, mas ele encontra satisfação em fortalecer pessoas comuns no cotidiano. É isso que a Bíblia mostra. É de tirar o fôlego tentar abraçar a dimensão de uma revelação como essa. E para cada pessoa que acompanha este nosso estudo hoje e deixou a mente viajar desde a poeira das carruagens do Sinai até os canaviais do Egito, a narrativa bíblica acaba nos empurrando suavemente contra a parede da nossa própria teimosia. Uma reflexão necessária, né? Muito. Fica uma reflexão silenciosa e urgente pairando no ar para todos os nossos corações. Se a Escritura nos garante com palavras tão vívidas que o comandante do cosmos, aquele que cavalga as nuvens da antiguidade e faz os impérios abaixarem as armas, Um poder indescritível. sim, se ele anseia dia após dia curvar-se para carregar a nossa bagagem mais pesada, então qual é o peso insuportável e esmagador que nós continuamos carregando sozinhos, simplesmente por não sabermos como abrir mão do controle e confiar aos seus ombros o que nunca fomos feitos para suportar? Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.